Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma live aqui na nossa página. Edinho Barreto, apresentador, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje eu estou recebendo 4 convidadas ilustres aqui para bater um papo comigo. É isso aí, as empoderadas, né? A Dani, também a Jéssica, a Graciela e a Gui são autoras desse super livro que eu acabei de receber aqui, ó, Ecos da Alma Feminina. É isso aí. Vamos falar um pouquinho com elas a respeito dessa obra, saber o que é o Ecos da Alma Feminina. Eu quero começar com a Dani, né, que já está aqui do meu ladinho, né, Dani? Está aqui, ó, do lado aqui. Tudo bem, Dani? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença de você. Boa noite. Obrigada, Edinho, pelo espaço. É muito bom estar aqui, poder trazer um pouquinho da Ecos, mas eu acho que seria interessante a Graciela começar como a nossa organizadora, né? Dar a palavra para ela e depois eu falo um pouquinho. Vamos lá, só fala um pouquinho para mim, o que você faz, qual é a tua profissão, qual foi a tua colaboração da obra? Então, eu sou psicóloga, a gente já vem de um segundo livro, onde vários femininos se encontram para trazer assim, as várias marcas, vividos, doídos, amores, né, que marcam a nossa trajetória quanto mulher, quanto ser humano. Então a gente se uniu para trazer assim, esse livro que ficou lindíssimo, né, com várias facetas desse eco que transborda a alma feminina. Joia, legal. Então vamos passar agora a palavra para a Gui, né? Conforme a Dani falou aí, que ela vai falar um pouquinho a respeito de como é que surgiu essa ideia dessa obra e tal, como é que vocês se uniram, né, para fazer esse livro aí. Tudo bem, Gui? Seja bem-vinda. Obrigado, né, por ter organizado essa mulher para falar com a gente. Eu que agradeço, Edinho. A organizadora é a Graciela mesmo, ela que uniu todo mundo, ela que tem essas ideias incríveis aí. E sempre surpreendendo a gente positivamente, né, com os convites que ela faz. Que legal, bacana. Graciela, seja bem-vinda, obrigado, viu, por ter participado com a gente aqui dessa live, estar presente aqui com a gente, reunir esse timaço de vocês aí. Edinho, quero agradecer muito pelo espaço, por essa possibilidade de fala, dizer que é uma alegria termos aí os seus ouvintes, o seu público podendo prestigiar o nosso livro, a nossa produção. E é sempre uma alegria esse reencontro nosso aqui, essas 4 mulheres, podendo partilhar o que significou essa produção para nós. Então, somos a maioria do grupo psicólogas, algumas da área acadêmica, professoras de curso de psicologia. Temos também as autoras da área de letras, como a Gui, temos também da área de publicidade, propaganda. Então, são pessoas que têm esse laço com a escrita e com a escrita enquanto expressão de vida, na vida. Então, entendo que a nossa proposta surge a partir dessa linguagem que uma vez a gente empregando como arte nos traz possibilidade de atravessamentos de doídos, de sofrimentos, e no caso dessa obra, além desse lugar da arte, da escrita, enquanto possibilidade de ressignificação de sentidos de doídos, nós temos essa proposta também, somos aqui um grupo de mulheres assim progressistas, mulheres que trabalham firmemente nos seus vários espaços institucionais, por lugares mais respeitosos, lugares de mais liberdade, de fato, com mais possibilidade de escolha para as mulheres. Então, nesse sentido de alteração das relações de poder historicamente construídas, esse livro também tem esse lugar de ato político dessas 12 mulheres. Que legal, maravilha. Ô, Jéssica Santos, né? Seja bem-vinda também, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigada, Edinho, agradeço daí por esse espaço único que você nos possibilitou. E eu também sou psicóloga, como a Graciela mencionou, trabalhei com ela, né, como minha coordenadora do Unibrasil, hoje dou aula na PUC também, e participar do livro para mim foi uma redescoberta de uma parte minha que há muito tempo escrevia, mas que por causa do trabalho e de outros tantos afazeres que a gente vai se envolvendo ficou de lado. E aí surgiu num momento muito especial para mim a escrita. Ela tem um pseudônimo, né, que é da Elizabeth Wiska, o que eu escrevi, mas foi muito bom, acho que foi muito libertador colocar em palavras pensamentos, sentimentos e ideias que eu
que eu estava tendo até o momento. Legal, eu estava vendo aqui, aliás, Gui, eu quero agradecer você, viu, pelo exemplar que você me mandou, vou ler com muito carinho, com certeza. Olha aqui, tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, são 12 mulheres no total, é isso, né, que estão participando desse projeto e tal, são 12 autoras, que se encontraram, como é que surgiu essa coisa de, a gente vai escrever um livro aí, da alma feminina. A grande maioria de nós foi através da faculdade, do Unibrasil, né, onde a Graciela é coordenadora e algumas das autoras são professoras lá também. Eu trabalhei lá, né, na parte de pesquisa e extensão, e eu acho que o primeiro contato que eu tive foi com a Graciela mesmo, depois fui conhecendo as outras, e descobri depois que eu conhecia a Daniele já, de longa data, estudei com o irmão dela, então foi uma coincidência, assim. Fomos nos encontrando, né, Dani? E como é que foi dividido assim? Conta para nós agora assim um pouquinho. Cada uma escolheu um capítulo, um tipo de tema que se identificasse mais, ou de repente foi uma inspiração de cada uma, que foi surgindo aí o Ecos da Alma Feminina? No meu caso, assim como a Jéssica, eu também uso um pseudônimo, né? Eu escrevo pela Leona Rising, que é um personagem meu, um pseudônimo meu, e a Jéssica, a Elizabeth Whisker. As outras escrevem como elas mesmas, né? A Dani queria falar? Pode falar, Dani. Não era eu que ia falar, acho que era a Gra, mas posso dar continuidade aqui. Eu acho que eu quero completar, Dani. Completa, Gra, completa, depois eu falo. Só responder diretamente a questão aí trazida pelo Edinho, como que nós começamos. Então, é sempre a partir de uma questão endereçada para o coletivo de mulheres. Então, nós partimos de uma questão clássica do Freud, que atravessa aí a psicanálise, que é o que quer uma mulher, e que é super contemporânea. Mas a proposta não é que cada uma trouxesse resposta, mas que cada uma atravessasse o tema a partir das suas questões subjetivas. Então, cada autora gerou suas próprias temáticas, suas próprias análises a partir do seu atravessamento subjetivo pelas questões do feminino e do que é ser mulher hoje. Só para responder assim de modo bem quadradinho para você, é assim. Então, não tem definições de capítulos, de temas, é instigado muito pelo processo, até eu diria, inconsciente de cada uma. Legal. Podemos dizer assim, que seria um manual um pouquinho para nós, que somos homens, entender um pouquinho a alma feminina ou não? Diga lá, Dani. Eu acho que, de certa forma, sim, né? Acaba esse encontro, né, do masculino e do feminino, porque não tem como trazer um sem o outro, né? E faz essa junção. Então, eu acho que o Ecos transborda tanto a alma feminina quanto a masculina, né? Eu acho que depende do que toca em cada um que lê, né? E o que transborda ali na sua alma. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher é endereçado aos dois, e com certeza já ouvi muito de homens, um feedback muito positivo assim do livro. Realmente eu acho que o fato de ser Ecos da Alma Feminina é porque fomos 12 mulheres, né, que tivemos essa passagem de transbordar aí, mas toca sim na alma masculina também. Aliás, inclusive aqui, ó, o Ricardo Benvenuti está dizendo, excelente livro, mostra várias facetas da alma feminina, com muita criatividade, leveza e profundidade. Legal, né? Olha, eu tô vendo aqui uns capítulos, né? Tem aqui silêncio, menstruação, olha só. Tem menina, despedida e tal. Como é que vocês, por exemplo, assim, vamos falar agora, hoje eu quero falar sobre o lance da menstruação. Como é que surgiu esse lance, assim? Como é que, de repente, aquele insight, como é que... Porque a gente sabe que tem publicitárias aí também, né? No meio das psicólogas aí e tal, né? Eu sou publicitário também de formação, a gente sabe que trabalha muito com aquela questão do insight, né? De repente vê aquele estalo, pô, pera aí que eu vou escrever aqui o negócio. É dessa forma que surge ou foi realmente uma coisa meio... Não foi uma coisa programada, nada assim? Como é que foi? Foi inspiração mesmo? Eu entendo que cada uma das autoras tem as suas estratégias de inventividade, mas muitas de nós aqui temos em comum o nosso processo analítico-psicoterápico, que nós estamos já engajadas em movimento há muitos anos, porque isso não é do conhecimento do grande público, mas para que um profissional do campo da psicologia consiga, de fato,
escutar melhor o outro, ir ao encontro desses doídos, das questões deles, nós estamos continuamente nesse processo. Então, entendo que os textos nossos vão surgindo através dessas inspirações, os conteúdos que surgem na análise. Eu trago conteúdos de sonhos em vários textos que eu já produzi, também para outros livros, ou temas que estão me angustiando, contando até do meu processo. Eu me senti muito incomodada no momento pandêmico, que foi o momento que surgiram os meus textos, né, meus contos e poesias dessa produção, pelas questões das várias violências contra a mulher, que já antecediam mesmo a pandemia. Pouco ali no início da pandemia, início de 2020, tinha saído uma última informação de que 1/3 das mulheres do mundo, segundo a OMS, já vivenciaram alguma violência ao longo da vida. E durante a pandemia, tivemos muitos problemas com a geração dos dados, até porque começou a reduzir os boletins de ocorrência, mas as vivências diziam que as mulheres estavam sofrendo cada vez mais violências. Violência doméstica, intrafamiliar, violência sexual, e eu me senti muito atravessada por essas questões a partir do meu trabalho, a partir, né, de vivências históricas, e senti muito mobilizada a contar como era estar uma mulher confinada com um violentador intrafamiliar, físico, psicológico no seu espaço, que é Bom Parto, um texto que eu nomeio Bom Parto. Na sequência, eu trago um segundo texto que trata a situação de uma garota entrando na adolescência, receosa de um violentador sexual, na sequência, tomar a irmã dela no mesmo lugar que ela foi tomada no final da infância e começo da adolescência. E aí outras temáticas que vão atravessando sobre esses possíveis lugares para a mulher, né, na vida e no amor. Então, eu escrevo também Confissões de uma Amazonas, que é desse novo lugar da mulher. Né? A mulher não é princesa, a mulher não quer estar nesse lugar de princesa, né? Pelo menos as mulheres, né, mais progressistas. O que a gente quer é um lugar de possibilidade de escolha, de protagonismo, de relações mais lateralizadas, mas nós queremos também o amor. E aí vem essas questões. Nós ainda precisamos do feminismo? Ainda precisamos, porque temos uma história de muitas mulheres caladas, muitas mulheres que não se autorizam a falar, nem falar por escrito, nem falar verbalmente. E aí vem, no caso, a minha produção, que traz um lugar para essa fala, que feminismo precisamos hoje, ou podemos caminhar hoje, que é dessa busca de sintonia, de reciprocidade, de encontro com os homens. Mas para a gente conseguir esse genuíno encontro, a gente precisa de questões como a que você trouxe. Esse livro ajuda os homens a saber mais das mulheres, ou o masculino a adentrar mais nas questões do feminino? Sim, eu entendo que, podendo as mulheres trazerem suas expressões sobre os mais variados temas, como que para elas são as questões da violência, como para elas são as questões do amor, as questões da guerra de braço histórica, desse lugar das relações de poder instituídas, e a gente continuamente tentando achar lugar para também ter fala, para também ter lugar de possibilidade de mando no nosso corpo, de mando como nós vamos viver o amor. Essas palavras foram aí aparecendo e cada uma teve aí seu próprio processo. Eu partilho aí um pouco desse meu e das minhas expectativas enquanto mulher, enquanto feminino, das rupturas muito importantes que ainda são necessárias. Caminhamos muito pouco. Uhum. Legal. Vou perguntar para a Jéssica aí, a Jéssica está quietinha hoje aí, né, Jéssica? Tá só. Deixa eu perguntar para a Jéssica o seguinte aqui. A gente falou muito a questão, né, da violência contra a mulher, né? Da época da pandemia, e agora também o pós-pandemia tá uma loucura, né? Parece que os homens estão cada vez mais surtados, né? Mais covardes, infelizmente, vamos falar a palavra certa, né? A gente vê que parece que estão descontando todas as raivas, né, toda a bronca, todo o ódio internalizado, estão externando na parceira, na companheira, assim, aquele ódio gratuito, né? O que você tem a dizer a respeito dessa questão? Por exemplo, esse tipo de livro, por exemplo, pode ajudar a mulher a se expressar, botar para fora isso aí? Cara, peraí, vamos parar com esse negócio aí, que nós não somos saco de pancadas, nós somos iguais a vocês, a gente merece ter valor, né? O objetivo desse livro também, ele tem essa pegada também, Jéssica? Com certeza, Edinho. Acho que é isso que você traz é muito importante, que a gente fala, tem um conceito junguiano, né? Algumas de nós somos junguianas, que é uma linha dentro da psicologia,
que fala sobre a sombra, né? Que é aquela parte desconhecida nossa, que quando a gente não consegue entender que ela nos afeta, ela acaba sendo, como a gente chama, né? Projetada na realidade. Então, às vezes, essa violência contra a mulher, muitas vezes está revelando ali algo que o próprio homem não consegue lidar, e que ele acha que agredindo a mulher, ou que, né, tendo toda essa violência, ele imagina que aquilo vai acabar, né? Na verdade, isso é um chamado aí muito importante, muito perigoso, para que as pessoas tenham uma maior conscientização. E ali nos nossos livros a gente fala bastante, né? A Dani também fala de 3 mulheres, então cada personagem ali, feminina, ela está falando um pouquinho das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades. E acho que, de modo geral, as mulheres também têm essa dificuldade de entender esse masculino. E no conto que eu fiz, da Elizabeth, ela começa assim muito desorganizada, muito preocupada com as coisas que estão acontecendo com ela. E aí eu vou falar até dessas questões das mortes simbólicas, né, que acontecem dentro da gente. Então, acho que essa necessidade do homem moderno, dessa masculinidade tóxica, ser repensada, ser atualizada, né, que haja mortes, assim, psíquicas, para que as pessoas possam se reinventar, né? Ainda temos bastante esperança disso ter um equilíbrio maior. Ô, Dani, conta para nós uma coisa aqui. Por exemplo, muitas vezes a gente está naquela questão do feminismo, né? Muitas pessoas falam a respeito do feminismo hoje e tal, mas muita gente confunde feminismo com guerra dos sexos. E na verdade não é. Né? Não é uma guerra declarada aos sexos, né? Nós vamos combater os homens, porque os homens não prestam, nós temos que dizer aqui. Na verdade, vocês querem, na verdade, uma equidade, né? Equidade, com certeza. A gente quer ter voz, a gente quer. Até no meu conto eu trago 3 distintas mulheres, e uma delas que traz um perfil mais demonizado por buscar liberdade, né? A pura, a insana e a anciã. E todas as pessoas se identificam com a insana, que é aquela que busca por liberdade, que quer ter voz e não ser algo acima do homem, estar ali, lado a lado, lutando sobre todas as questões que nós precisamos, mas não atrás, e sim do lado, né? Que é isso que a gente fala quanto feminista, estar do lado, equidade, né? E a gente fala essa questão da política, tudo é uma questão de política. A Grace trouxe muito bem a questão de que a política é importante, porque é através dela que nos faz estar aqui hoje com você, né? Conversando com 4 mulheres, dando voz a esse tema, né, do feminino e respeito. Então, não é uma questão de poder, não se trata disso, e sim de respeito, né? Então, o meu conto, eu falo de 3 distintas mulheres, cada um no seu tempo, cada um com a sua personalidade, e é muito interessante porque as pessoas que leram o livro, elas se misturam nesses meus 3 femininos, mas todas elas falam, nossa, a insana é a minha preferida, você deveria fazer mais, né? E é justamente esse feminino demonizado que busca por liberdade e por respeito, e não por poder. Exatamente, não é aquela guerra, aquela queda de braço, né, com o homem, né? Não, a gente tem muito... Porque eu, particularmente, como homem, assim, eu acho um absurdo você ocupar, por exemplo, o mesmo cargo que um homem, né? E você ganhar menos pelo fato de ser mulher, né? Porque às vezes a mulher tem até uma capacidade muito maior do que o homem, né? Na percepção, na questão da sensibilidade, na questão de gerir de repente uma equipe, alguma coisa assim e tal. Mas, poxa, peraí, a mulher vai ganhar menos, entendeu? Como é que vocês encaram essa questão aí, essa diferença, né? Na vida profissional, digamos assim? Infelizmente, a gente ainda se depara com situações como essa. E é justamente através dessa voz que hoje a gente tem um pouquinho mais, não que tenha... a gente já ganhou todas as batalhas, acho que tem muita coisa a ser buscado ainda, que a gente procura, né? Respeito pela profissional, seja ela na competência que for, mas se colocando com esse respeito que muitas vezes não tem, porque a gente fala, mas isso era lá atrás, né? Lá nos anos 70, onde as mulheres ainda lutavam por voz. Não, a gente ainda, hoje em 2022, na contemporaneidade, a gente vê situações como essa, é muito triste,
porque às vezes você vê uma mulher um pouco mais competente, com inúmeras qualificações, e um homem do lado que, né, acaba tendo ela como sombra para poder estar num lugar de poder. Eu acho que é como a gente falou desde o início, não é uma guerra de gênero, de nada, é uma questão de respeito, né, de equidade na questão do homem e mulher. A gente pode caminhar juntos, não precisa um estar atrás, vamos caminhar de mão dadas, vamos se unir mais, tem tantas coisas, né, eu vejo na clínica, e isso me inspirou muito na questão com o meu tema, né, eu vejo as mulheres e os homens, a gente traz aqui a questão das mulheres em violência, mas tem homens também que na pandemia foi trazido muito homens em situação de violência em casa. Então, a gente também precisa olhar para esse lado masculino e também das mãos. Então, a gente está aqui como ecos da alma feminina, mas a gente também olha para o lado masculino, né, dando esse respeito, segurando na mão. Eu vou passar uma pergunta para cada uma aí, para que possam todas participarem, né? Tranquilo? A Gui, né? Para quem não sabe, eu conheci ela através da rádio, né? Ela participou na rádio, ela participou na rádio lá com a gente. E aí ela falou, né, do livro. Poxa, que legal. Falei, vamos fazer uma live. Falei, vamos fazer uma live, bater um papo esse trabalho de vocês. Para você mudar o teu microfone, tá dando um pouco de ecos da alma aqui, no meu ouvido aqui, gente. Aí, beleza. Deixa eu falar uma coisa para você assim, ó. Só para eu te fazer a próxima pergunta aqui. A gente fala muito da questão do empoderamento feminino, né? E tá muito, né, essa moda, né? Empoderada, não sei o que, tal. E a gente vê uma certa deturpação da questão do empoderamento. Né, a gente vê muitas artistas, que eu não vou nem citar nomes aqui, que todo mundo já sabe, ela é empoderada, ela sai aí rebolando para todo mundo inteiro, não sei o quê, e tira a roupa e faz isso, e rebola, e desce até o chão, faz isso, faz aquilo, tal. Como é que você vê essa questão distorcida do empoderamento feminino, Gui? Então, começando pela parte literária, né, essa palavra empoderamento, ela ficou conhecida há pouco tempo, né, exatamente por causa dessa utilização mútua dela, né? Empoderamento aqui, empoderamento ali. A minha parte do livro fala um pouquinho disso também. É mais fácil a gente se espelhar na vida do próximo, né, do outro, né, do que na nossa. Então, assim, a Leona, ela tem muitas questões, assim, de, sempre ser diferente, porque eu preciso fazer isso, eu preciso ser aquilo. E nem sempre é assim, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas questões, né? Então, essa palavra empoderamento, que entrou na nossa língua, agora ela era para ter um sentido só. E, de repente, ela tem vários, né? A pessoa... o entendimento de cada um sobre a palavra tem uma certa diferença ali, né? Então, assim, eu espero que com esse livro as pessoas possam entender a palavra da maneira que a gente colocou, né, da maneira que as pessoas possam se espelhar nas histórias ali, e é isso. Eu acho que deturpou um pouco a palavra empoderamento. Show de bola. Ô, Graciela, deixa eu te perguntar um seguinte. Por exemplo, assim, ó, antigamente a gente via muito aquela questão da submissão da mulher, né? A mulher é o homem que traz o dinheiro para casa e não sei o quê, a mulher tem que ficar quietinha, lavar a louça, passar a roupa, cuidar de filho, tal, aquela coisa arada. Hoje em dia, lógico, né? O jogo, digamos assim, não é que o jogo virou, a coisa tá igual, entendeu? A mulher tem o seu lugar no mercado de trabalho, apesar dessa diferença que a gente acabou de citar, mas a mulher já está conquistando o seu espaço, o respeito, né? Que a cada ano que passa vai conquistando mais. Tanto que a gente vê aí, a gente teve, né, até pouco tempo atrás, digamos assim, a primeira presidente eleita do Brasil. Não estou aqui falando de política, pelo amor de Deus, estou falando de política, uma mulher, né, que foi a primeira presidente eleita do Brasil. Mas assim, você acha que, por exemplo, assim, quando a mulher começa a criar ter um certo destaque, por exemplo, ela assusta muito o homem ou não? Questão bem interessante, inclusive de roda de conversa, quando aparecem, né, só as garotas. O que a gente começa a pensar é o que está posto aí, né, como referência de masculino e como referência de feminino ao longo do tempo, historicamente. Então, os homens se deparam com uma mulher mais autônoma, mais independente, que
se autoriza a ser dona da própria vida, do próprio corpo, a tomar suas decisões, a se responsabilizar pelas suas decisões, e ele se depara com algo de um vazio, ele não sabe o que fazer com essa mulher, porque a referência que ele tinha era de um casal tradicional, cujo pai tinha um lugar patriarcal, um lugar de mando nos tempos dessa mulher, em como ela passava o seu tempo, no que ela fazia, e até sobre o seu corpo, aquelas falas, olha a roupa que você escolheu. E aí, né, caminhamos, temos uma mudança com a possibilidade da mulher até favorecido pela inserção econômica, de poder sustentar mais as suas escolhas na vida. E esse homem olha para essa mulher e se questiona, mas que lugar eu posso ter na vida dela, já que o lugar que minha mãe deu para o meu pai é um lugar que não existe. Ela não precisa ser provida, ela não precisa do lugar de princesa, ela quer ser Amazonas, ela quer pegar seu cavalo e se aventurar pela vida, no sentido muito positivo, de ter experiências que lhes acrescente, que traga a sua possibilidade de crescimento socioemocional, espiritual, sua individuação. E aí ficamos nesse lugar de desnorteamento. E, por outro lado, as mulheres também se encontram com uma grande dificuldade, porque elas vão para esse lugar novo, mas a referência que elas têm, a maior parte, né, de nós hoje, eu me incluo aí, é de uma mãe dentro de um formato de inserção na vida tradicional, uma mulher que não tinha inserção na vida profissional, que tem um casamento de vários anos, nosso livro anterior é E se o feliz não foi para sempre? Que marcávamos as questões de lutos em relacionamentos amorosos. Então, várias de nós aqui, não todas, fizemos a opção de um processo de separação, de uma ruptura amorosa mesmo com filhos. E que referência que nós temos para nos endereçarmos nessa situação? Não temos referências. É um fenômeno mais frequente, relativamente novo, eu diria aí, dos últimos 30 anos. Temos aí muitas possibilidades novas, felizmente, dos novos arranjos familiares, e que são muito bacana, mas vamos dizer que os novos casais, as pessoas que hoje se abrem para essa flexibilidade, elas precisam se inventar na vida sem referências anteriores, porque o homem, a mulher, os pais fizeram algo bem diferente com a vida deles. Acho que a gente está fazendo ainda somos mulheres dessa transição, né, dessa quebra, mulheres que podem escolher, felizmente, de uma maneira menos punitiva para elas, não casarmos, não termos filhos, nos separarmos. Algumas décadas atrás, a mulher que se separava era vista como aquela que estava estragada. As próprias amigas não queriam ela por perto, porque podia ser um perigo para o marido. Então, acho que nós temos fenômenos sociais importantes que estão aparecendo, temos aí possibilidades imensas para masculinos e femininos, e a gente até marca assim, mulher tem masculino e feminino, e homem tem masculino e feminino. Então, todos os nossos leitores são convidados a fazer contato com o seu feminino, e uma vez com esse feminino renovado, ele pode ter também novas composições, novas canções desse masculino dele. Eu fico pensando assim, até numa situação assim bem concreta do que é para nós criar meninos hoje. Eu tenho um filho de 9 anos, e algo que fica bem marcado para mim é como eu posso criar um bom homem para mulheres que querem algo como nós. Homens, né, querem homens mais progressistas, que nos coloquem no lugar de poder ser Amazonas, não só o lugar de ser princesas, que nos coloca num lugar de poder fazer escolhas na vida, de ter admiração pela nossa vida profissional, de aceitar escolhas na vida que seja, vamos ser expatriadas um tempo, voltamos e a relação se sustenta. Então, como criar um homem que ajuda nas tarefas domésticas, porque os homens ainda ajudam muito pouco, eles fazem o que é perfumaria e gostoso, vão ao mercado e cozinham, mas, de fato, entrar em cena nas questões mais desafiadoras de limpar, né, varrer, cuidar da roupa, pôr para secar, a louça, que é uma chatice, ainda contribui muito pouco. Então, acho que nós estamos nesse momento de transição e com o desafio de ajudarmos os nossos filhos, os homens que pudermos influenciar. Eu tenho diversos alunos, poder trazer essas questões para os nossos alunos, para que eles se coloquem com esse masculino mais positivo diante das mulheres e saibam o que fazer com as mulheres, porque eles estão realmente, ou muitos estão ainda muito perdidos.
Se não vai dar né? Não vai oferecer para a mulher o que o pai ofereceu, então o que eu tenho para oferecer? Essa questão é ótima, Edinho. Obrigada. Nada, imagina. Olha, eu tenho que dizer para você o seguinte: eu tô tendo uma aula aqui com a mulherada, viu? É muito bom entender um pouquinho mais o universo feminino aqui. É bom a gente conversar com mulher inteligente, né? Fala a verdade. Ô Dani, deixa eu falar uma coisa para você também. Vamos falar um pouquinho de uma questão polêmica aí, que é o lance da religião, né? Você acha, por exemplo, assim, que a mulher ela foi muito oprimida pela questão religiosa até hoje, na tua visão? Eu acredito que a igreja teve uma influência muito grande politicamente, culturalmente e socialmente falando. E a mulher, em tempos primórdios, vem criada por uma intervenção da igreja. Com certeza, a religião teve uma influência bem importante. E até hoje temos, né, em algumas situações. Não vou entrar em temas para não deixar mais polêmico, mas a gente vê, né, situações com relação ao aborto, com relação a, enfim, uma infinidade de temas que talvez não caiba hoje aqui, mas que sim, a igreja interfere. Mas, com o nosso poder hoje mais ativo, mais potente, a gente tem uma voz, e a maioria das mulheres conseguem se posicionar, né, não todas, mas a maioria das mulheres sim consegue se posicionar de forma positiva e ter essa questão de saber lidar com o seu corpo, com as suas vontades e se posicionar com a sua religião, com a sua crença, com a sua espiritualidade. Legal. Agora sim, ô Jéssica, você também como psicólogo, quero saber o seguinte, muitas vezes a gente que é homem, né, fala assim, mas o ser difícil para entender a mulher, meu Deus do céu, é difícil entender esse ser, é mais difícil entender o homem, é mais difícil entender a mulher, na sua opinião? Qual é a mente mais complicada para você entrar ali e falar assim, não, esse aqui é mais difícil o negócio? Olha, uma pergunta e tanto. Eu vejo assim que, igual a gente diz, né, não existe a mulher, existe as mulheres. É uma diversidade, né, de femininos dentro da mulher. E eu acho que agora ela está conseguindo viver vários deles, né, como a gente já mencionou aqui. Então tem a mulher que gosta da casa, tem a mulher que trabalha, tem a mulher que curte mais seu corpo, tem a mulher que é mais conservadora com seu corpo. Então, eu acho que nessa lida ela vai experimentando. E muitas vezes o homem, não são todos, né? Eles são muito mais focados eles são criados e validados num único tipo de papel. Aí ele não se permite se conhecer, se perceber. Tem um livro muito legal que eu gosto, que é Masculino e Feminino, que é do Leonardo Boff, e ele fala um pouco de como que ele foi experimentar o seu lado feminino, que foi através da música, dessa inserção que ele teve, do aprofundamento com ele mesmo. Eu acho que se o homem conseguir conhecer um pouquinho mais ele vai conhecer também essa pluralidade feminina, porque essa pluralidade feminina também existe dentro dele, né? Acho que é um pouco disso. É aquela coisa do homem feminino, né? Não fere meu lado masculino, como diz o Pepeu Gomes. Agora, ô Gui, deixa eu te perguntar assim, por exemplo, a gente vê muito do modelo de família tradicional, né? Aquela coisa de repente, aquele casalzinho, que casa na igreja, que não sei o quê, até que a morte o separe e tal, essas coisas assim. Hoje a gente vê a mulherada assim, não tem aquela coisa de ficar dependendo somente do sexo masculino e tal. O Ecos da Alma, por exemplo, ele pode chegar e falar, homem, peraí, lê direitinho aqui, que isso aqui é um manual para você entender um pouquinho a gente aí, que nós não estamos precisando tanto de vocês assim não, não é? Com certeza. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu tive o convite da Graciela foi, será que o que eu quero por ser mulher ou por ser um ser humano, né? Então, eu acho que as pessoas em si, o ser humano em si, independente do sexo, querem coisas, né? Somos seres que queremos muitas coisas, né? Então, tudo a ver. É isso aí que você falou mesmo. Ô Graciela, a questão assim de relacionamentos, né? Até emendando um pouco essa pergunta tal. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito casamento, muito relacionamento tal, que não dura absolutamente nada. Né? Então, por exemplo, assim, a gente vê muitos casamentos aí de anos atrás, assim, durava ali 40, 50 anos e tal. Hoje você vê casais aí com 2, 3 anos de relacionamento,
parece que, não sei, começam a sair faísca e parece que na pandemia piorou a situação, não sei se um olhava, ficava o dia inteiro convivendo com o outro ali, né, e aí, como dizem, né, quando tá cada um na sua casa, tá tudo certo, tá tudo de boa, todo mundo se ama, não sei o quê, mas juntou as escovas de dente, aí já começa a treta, né, é assim que funciona. Como é que você tá vendo essa questão, assim, isso é digamos assim, um retrocesso na questão relacionamento homem e mulher? Eu entendo primeiro assim que vale a pena retomar algo de uma questão que você trouxe para Dani, né, relativo a essa marca das questões da religiosidade no estabelecimento de laços amorosos e nessa duração dos laços amorosos. Então, há algo sócio-historicamente construído e que marcava uma impossibilidade para as mulheres, inclusive mulheres em situação de violência, de sair de um casamento por questões de dogmas religiosos, ou pelo modo como eles compreendiam o que era esperado deles em termos, né, de Deus, do que eles seguem, e toda uma comunidade do qual eles faziam parte. Então, ser aceito naquela comunidade passava por se adequar àquela expectativa social de se manter num relacionamento. E sem contar que as mulheres, algumas décadas atrás, ela não era preparada ou não tinha tantas possibilidades de formação para se inserir no espaço público, né, que é no espaço do trabalho, e conseguir as contrapartidas financeiras que trazem mais possibilidades de escolhas na vida, né? Quantas mulheres reféns de relacionamentos, porque entendia, e às vezes ficava implícito, velado, até declarado pelo marido, de que você sai, mas não leva os filhos. E a mulher não tinha como sustentar os filhos, nem todas tinham suporte familiar e se mantinham por anos com uma corda invisível amarrada no pé da cama. E o que aconteceu enquanto fenômeno social, entendo que iniciou ali, já na década de 70, 80, quando as mulheres adentram o mercado de trabalho maciçamente, né, ou com mais frequência, nos 2000, isso se torna ainda mais regular. Acontece um processo das mulheres entenderem que elas podem fazer essas saídas, que passa por uma autorização, uma mudança no ambiente constitucional, institucional, familiar, da sociedade, que traz um pouco mais de possibilidades, e tem as mulheres pioneiras que se autorizam e dizem, eu posso tomar a decisão sobre os meus laços amorosos, e que cada vez mais vão movimentando essas escolhas na vida. Já considerando esse processo pandêmico que você traz, aí nós temos algumas particularidades. Os casais conviviam e vivenciavam suas relações amorosas com um tempo de convívio muito menor do que a pandemia pediu. Então, as pessoas tinham convívio no final do dia, depois do expediente dos dois, almoçavam juntos no período da noite, mas foram convidados e convocados a ficarem 24 horas no espaço fechado, diríamos até de confinamento, né? Dependendo das famílias e a quantidade de números de membros dentro daqueles espaços. E os desafios se tornaram muito maiores de convivência, desde o fato de mais se conhecerem, essa questão de dar conta ou não do que puderam enxergar, essas questões até trazidas pelas meninas, a Dani, né, a Jéssica, da sombra desse outro, e da sombra até de si mesmo, desse desconhecido que ele era para si mesmo, e até as questões práticas, diárias, que ficavam mais suavizadas. Gerou muito mais sujeira na casa, muito mais louça, muito mais roupa, porque a gente tinha que continuamente, se íamos até o mercado, já trocávamos, não usávamos novamente. Então, escancarou muito desses desafios históricos de homens e mulheres por se relacionarem. Então, entendo que, né, que tem esse processo. E eu acho que eu até terminaria com outro elemento importante, que nós ainda estamos num processo de mudança social em relação a qual é esse lugar de desejo ou lugar de escolha na vida por homens e por mulheres. As pessoas estão desbravando esses lugares e ainda um pouco com dificuldades de localizações, porque tem essa quebra do que eu tenho como referência de lugar possível a partir desses lugares, de pais, de avós, de tios, das pessoas principais de referência feminina e masculina, e do que eu quero para a minha vida. E isso leva muitos casais a ficarem na guerra de braço, muito mais nesses embates por poder do que nesses
do que propriamente num laço de amor ou numa busca de áreas possíveis, né, de intersecção, de reciprocidade. Então, acho que é um fenômeno social importante para ser observado, isso que você traz, e nós, no campo da psicologia, temos muito o que fazer, em termos de suscitar reflexões, né, de gerarmos possibilidades de escuta, e acho que o nosso direcionamento, em termos de acolhimento, é que as pessoas possam fazer as suas várias escolhas na vida. Algo que eu tenho até marcado nos meus espaços de fala para os meus alunos e alunas, é que alguém que faça uma escolha, como da mãe de 2 décadas atrás, dentro de uma vertente mais tradicional, a Dani também trouxe isso, ela traz isso através de uma das personagens dela, que é a Maria, que quer mesmo um lugar de feminino mais tradicional, casar, ter vários filhos e não ser a provedora da casa, isso precisa também ser acolhido, respeitado, mas ela precisa mais olhar. Se ela está apenas dentro de uma repetição porque não consegue, não suporta nem sequer fazer contato com seu desejo e sustentar, ou de fato é o que ela deseja. Assim como nós temos que respeitar também, do outro lado, arranjos familiares, arranjos amorosos, nos quais o homem pode fazer uma escolha igual à mulher de não ter inserção na vida de trabalho. E a mulher ser aquela que dá conta, que está afim, e por que não o homem ficar em casa e também cuidar dos filhos? Então, acho que a gente tem que dar espaço para essa variedade de femininos e masculinos, e que as pessoas possam se descobrir, acolher o seu desejo e fazer acontecer na vida. Eu entendo que é por aí, Edinho. Legal. Foi até bacana isso que a Graciela falou, porque assim, durante o período da pandemia foi o seguinte, né? A gente descobriu muito aquela coisa de essa cueca pendurada não sei onde aí, essa meia jogada não sei o quê. Então, quer dizer, o homem aprendeu a ser mais organizado nessa parte também, porque o homem tem aquela coisa do cara relaxado, né? Muitas vezes, né? Não, nem todo mundo, né? Mas tem aquela coisa de meia jogada não sei onde, a cueca pendurada no chuveiro, não sei, sabe? Então, quer dizer, você aprendeu meio que se policiar um pouquinho, né? Nesse sentido. Ô, Jéssica, vamos falar um pouquinho agora do seguinte, a respeito da questão. Esses dias até estava brincando com uma amiga minha, que ela falou para mim assim: eu não acredito mais em relacionamento. Homem é tudo igual, né? Aí eu peguei e falei para ela assim: bom, se homem é tudo igual, então por que você está procurando tanto assim? Já são todos iguais, pega o primeiro que aparecer na frente, não é verdade? Na sua opinião, então, Jéssica, você acha que os homens são todos iguais? Vale esse ditado ainda hoje ou mudou um pouquinho? Conta para nós, homens e mulheres também. Não, às vezes assim a gente diz que dos traumas que ficam, a forma como a mulher, do lugar que às vezes a mulher se encontra, ela acaba escolhendo um perfil muito parecido de homens, mas é um lugar muito machucado, às vezes muito inferior, e às vezes ela acaba até escolhendo pessoas indisponíveis, por assim dizer, e acaba revivendo a mesma história, mas não necessariamente que eles seriam todos iguais, mas às vezes a pessoa tem tantas qualidades, a gente acaba enfatizando uma delas, né? Tem qualidades, defeitos, mas aquela que vai conversar com a nossa história de vida é a que vai ganhar mais drama, mais atenção nossa. E aí a gente não permite avançar na relação. Até é muito legal, né, que, como nós comentaram, as autoras do outro livro, Se os Felizes Não Foi Para Sempre, é porque nem todo relacionamento ele foi feito para ir até anos. Às vezes ele foi feito para durar uma semana, esse amor mais né, trágico, assim, que vai ensinar coisas boas. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Cada relacionamento, cada pessoa que entra na nossa vida, ela tem um objetivo, que muitas vezes não é casar, ter filhos, é uma participação especial, que vai movimentar a mulher ou o homem nas suas próprias buscas. Eu acho que o maior relacionamento que a gente tem que ter é com a gente mesmo. Né? O respeito. Seria, na verdade, um aprendizado, né? Seria um aprendizado cada pessoa que entra na vida da gente, não uma história a ser escrita, né? Isso, porque às vezes, até dentro do que nós estávamos falando, estava vendo os comentários de uma música que é Triste, Louca e Mal, do Francisco El Hombre, né, dessa banda, e eu fiquei muito fascinada com a quantidade de pessoas colocando ali que passaram por situações abusivas, muitas mulheres, e conseguiram romper. Então, às vezes, assim, né, dentro das suas vivências, alguma coisa vai conversando até o ponto que ela, não, agora eu não quero mais viver isso, chega, eu vou viver outra coisa, né? Mas acho que precisa de muito apoio social, familiar e interno para que você possa se dar a possibilidade de viver coisas novas, né? Legal. Ô, Dani, agora conta para nós aqui.
Por exemplo, você vendo essa nova geração, né? A geração TikTok, a geração Kawaii, né? Você acha que essa nova geração, digamos assim, ela vai dar continuidade a essa luta de vocês? Ou elas vão falar, quer saber? Eu quero fazer dancinha na internet, não quero me preocupar com isso aí, não. E qual é a tua opinião a respeito disso aí? Eu acho que não dá para generalizar. Eu acho que no meio desse povo novo, como você diz, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são, como o Bauman diz, né, esse amor líquido, que é intensa, que explode e escorre pelas mãos. É uma coisa muito momentânea, né? E tem outras pessoas que não, que querem sim ter voz, querem sim possibilidade de posição, de trazer mais conteúdo, aquilo que acrescenta. A Jéssica trouxe algo ali muito importante, né? De que a gente tem essa ideia de que o outro nos completa. E não, nós temos que ter esse compromisso conosco, porque se nós tivermos, nós somos seres faltantes, né? Mas se nós estivermos perto dessa completude, quem estiver perto de nós, quem a gente escolher, quem transitar na nossa vida, vai transbordar a nossa essência. Então, a gente vem com uma ideia de que o outro tem que nos fazer feliz, que o outro tem que nos acrescentar de forma a completar a nossa existência, não. Esse é um compromisso muito nosso. E muitos dessa galera nova aí, eles trazem assim, algo muito intenso, muito exato, e não é bem assim, né? Esse transbordar de alma para algumas pessoas é muito momentâneo, né? Bauman traz a ideia do amor líquido para isso, é tudo agora, né? Para ontem, mas não é bem assim. Para você poder fazer algo com qualidade, você tem que ter um conjunto de fatores onde acrescente para você e para o outro, né? Sendo justo para você e para o outro. E tudo é uma questão de fase, de ciclo, né? A vida é ciclo que abre, ciclo que fecha. E acredito que também essa ideia da galera TikTok aí também é um ciclo que talvez em algum momento se encerre e venha uma nova fase e um novo ciclo onde as pessoas se encontrem e transbordem aí nesse momento. Poxa, que legal. Meninas, olha, tá muito legal o nosso bate-papo, mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Poxa vida, foi um prazer imenso receber vocês aqui na minha página. Imagina para nós. Obrigada. Quero que vocês deixem aí as considerações finais aí. Vou começar com a Gui. Gui, eu quero que você diga o seguinte. Primeiro, agradecer, né, a tua presença aqui também, junto com as outras meninas também, e dizer o que você acha que realmente falta para que a mulher seja ouvida nos tempos de hoje. Olha, eu acho que a mulher está com a faca e o queijo nas mãos, né? São muitas mulheres com uma voz ativa muito grande e eu acredito na transição, né? Eu, por exemplo, eu não sou somente a Gisela, mãe do Iago, que eu sou mãe de adulto, né? Eu não sou só a Gisela, namorada do Eric, eu não sou a Gisela, filha da Marilena e do Walter. Eu sou várias pessoas ao mesmo tempo, então eu acredito que não me está faltando nada, né? Falta que todas as pessoas estejam no mesmo momento, com o mesmo pensamento, né? Para dar continuidade aí no que as pessoas procuram, né? No ser em geral. Joia, maravilha. Obrigado, viu, Gui? Graciela. Obrigada. Obrigado, viu? Nossa, obrigada a você, que alegria, obrigada por questões tão interessantes e que nos trazem a possibilidade de seguir também pensando, refletindo. E eu quero aproveitar só aqui o espaço, esse momento final de fala, para agradecer a parceria de todas as mulheres que escreveram aqui conosco, a Patrícia Cres Napoleone Giovanetti, que está aqui conosco, e queria citar nominalmente as outras autoras aí para vocês conhecerem, Amanda Marília Leite, um abraço para ela, Angélica Xavier, a Caroline Corradini Silva, a Dani Lourenço, Flávia Diniz Roldão, Francisca Rache e a Rosemary Tomon, e nós quatro que estamos aqui. Então, muito obrigada, foi uma noite preciosa. Obrigada a todos que nos escutaram, e leiam. Maravilha. Daqui a pouco eu vou falar para vocês darem onde que eles encontram, viu? Aproveita e faz o seguinte, Graciela, já aproveita e fala para o pessoal que fazem para adquirir o livro, tal, de repente, o pessoal que se interessou, né, em conhecer um pouquinho mais aí,
Ecos da Vida Feminina, gente, da Alma Feminina, tá? Ecos da Alma Feminina. Se você quiser adquirir o livro Ecos da Alma Feminina, como é que faz? Você vai entrar na loja virtual do Instituto Memória, que é a editora que publicou o nosso livro. Se você puder, nós vamos disponibilizar o link para você e você coloca aí juntamente com a live, que aí facilita para todos. Mas é apenas entrar na loja virtual Instituto Memória e digitar Ecos da Alma Feminina, que já vai aparecer e num valor bem acessível, que são R$40. 200 páginas, perto de 200 páginas. Verdade. E que conteúdo, hein? Vou falar a verdade para vocês. Eu vou... O que eu li aqui, eu recebi agora há pouco antes da live, né? Do filho até da que trazer aqui em casa, mas eu vou ler esse livro inteirinho, eu tenho certeza que tem um conteúdo maravilhoso, pelo que eu pude ver aqui na introdução aqui, foi sensacional. Eu vou deixar o link, os contatos, tudo certinho, né, na descrição da live, que vai ficar salva na fanpage, eu vou postar no meu canal do YouTube também, e várias outras redes sociais, vou disponibilizar para vocês também, tá, meninas? Postarem nas redes sociais de vocês, deixar tudo certinho os dados para quem quiser adquirir essa verdadeira obra-prima aí de vocês, tá bom? Jéssica, obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Jéssica, obrigado pela presença também, tá? Seja sempre bem-vinda aí com a gente. Obrigada, Edinho. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e falar um pouco do livro, do que pulsa na nossa alma. Eu acho que eu só complementaria um pouco essa pergunta que você fez para aqui, que eu acho que falta mais mulheres na política, Edinho. Acho que a partir disso a gente vai ter uma política pública mais disponível para as mulheres, então acho que esse é o momento de a gente pensar, né? Tá chegando aí o dia, a gente trazer as mulheres para pensar nas várias causas que estão emergindo aí. Maravilha, obrigado. Dani, obrigado pela sua presença também. Obrigada, Edinho, pelo espaço, por nos dar voz, né? Um masculino tão potente, né? Que quer ouvir, né? Porque mais importante do que falar é ouvir. Então, muito obrigada pelo espaço, a todas as meninas, né? Minhas irmãs de escrita, para que a gente possa trazer voz a esse ecos, né? Muito, muito obrigada, gratidão. Maravilha. Gente, ó, vamos fazer ecoar bastante essa obra aqui, hein? Vou estar deixando aqui certinho, né, na descrição do vídeo, da live aí, para você dar aquele apoio para as meninas aí e sintonizar com o universo feminino. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Pela presença de todas vocês aí, pessoal que participou aí do nosso chat, muitos elogios para vocês, viu, por sinal. E, ó, vamos marcar mais lives aí para a gente trocar mais ideias sobre vários assuntos aí. Estamos com, né, psicólogas, então, pessoal, a galera toda aí sobre, né, vários assuntos, a gente pode debater aí durante esse nosso período aí, bate-papo super legal. Gente, obrigado mesmo mais uma vez. Valeu. Obrigada. Boa semana para todo mundo aí. Valeu, até a próxima. Boa semana. Até. Obrigado. Tchau, tchau.